A Lightning é uma rede P2P, né, que estende as capacidades do Bitcoin, né? E quais são essas capacidades? Ela estende a escalabilidade. Então, o Bitcoin, na sua camada base, é escalável até um certo ponto. A Lightning ela estende essa escalabilidade para um ponto bem maior. E também permite pagamentos instantâneos. A Lightning traz essas duas características sem perder as principais, né, e as mais importantes características do Bitcoin, que é a segurança, a descentralização e a inconfiscabilidade, né? Acho que isso é a Lightning, tá? E as pessoas acham que a Lightning foi feita para dar escalabilidade infinita ao Bitcoin, portanto ela falhou. Ela não dá. Ela nunca foi feita O para ser. Bitcoin não solucionou todos os problemas do mundo, por isso ele falhou. Conheço essa crítica. Então, essa crítica tem para Lightning também e dentro do próprio ecossistema do Bitcoin. Tem alguns Bitcoiners que acham que a Lightning falhou porque ela não dá a escalabilidade necessária. O primeiro salto é quando você descobre que o Bitcoin é diferente. Ele está aqui para resolver um problema diferente de qualquer outra tentativa. E depois o outro salto é quando você vê, assim, aí quando você resolve entrar para a área mais técnica, você vê como é que aquilo se torna viável, né? Aquilo é fascinante, cara, como as coisas... Porque não é só tecnologia, né? Tem teoria de jogos, cara, é muito interessante como aquilo está dentro do código, entendeu? É muito legal de ver isso. Bom, então, bem-vindos a mais um BipaCast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Pins. É um cara que eu já conheço faz tempo, faz uns 3, 4 anos a gente se encontra nos eventos de Bitcoin, mais recentemente na Casa 21, mas é a primeira vez que eu tenho o prazer de conversar num podcast. Então, cara, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Aqui, normalmente, pessoas bem mais populares que eu que estão com esse microfone aqui, mas legal bater esse papo com você. Ah, eu acho que popular só porque tem uma audiência maior, sei lá por quê. Porque, assim, para quem tá na Casa 21 no dia a dia, conhece o ecossistema de desenvolvimento, você é uma referência, assim, pelo menos para mim, sempre que eu vi BitDevs, eventos, etc., o Pins sempre era uma das pessoas citadas como referência técnica em algum assunto em específico. É, legal. Eu tenho participado bastante mesmo, já acho que uns 4 anos já que eu tenho participado de praticamente tudo que rola no ecossistema aí de mais técnico, né, do Bitcoin aqui no Brasil. Boa. Mas vamos dar um passo para trás, porque assim, visto que possivelmente poucas pessoas te conheçam fora de quem está atento ao ecossistema de desenvolvimento do Bitcoin no Brasil, me conta mais, quem é o Pins? Qual é a sua trajetória antes do Bitcoin? O que você estudou? Por onde você trabalhou? Sei lá, se apresenta para a gente, por favor. Tá. Bom, eu sou engenheiro eletrônico, né, formado lá em finalzinho de 89. 90 eu entrei na Itautec, meu primeiro emprego. E aí eu já de cara eu fui para a área de software, porque embora eu tenha sido formado em engenharia eletrônica e sonhava em trabalhar com hardware, eu percebi já naquela época, a gente estava naquela época do mercado fechado brasileiro, né? Lei da informática e etc. Cara, era uma palhaçada o mercado de hardware no Brasil, né? Então eu fui direto para software, e Itautec foi uma referência muito interessante. E aí eu fui desenvolvendo em software, entrei em algumas empresas Big Tech, trabalhei na IBM, trabalhei na HP. E na HP mesmo eu fiz uma virada, né? Saindo um pouco da área técnica, indo para a área mais comercial. Isso por uma questão puramente financeira, né? Porque minha paixão sempre foi a área técnica, mas eu dei essa guinada, né? E daí fui para a área comercial da HP e me desenvolvi na área comercial, acabei trabalhando em outras empresas, e a última delas foi a BlackBerry,
né, que ainda existe, por incrível que pareça. Sim, isso foi uma coisa que me marcou nas primeiras vezes que a gente conversou, que você falou que trabalhava na BlackBerry. E assim, eu não tinha ideia que a BlackBerry tinha outro produto sem ser os smartphones com teclado. O que você fazia na BlackBerry? Então, a BlackBerry, na verdade, ela deu uma guinada na trajetória dela quando ela perdeu a mão lá do mercado de smartphones, né? E ela tinha muito caixa, em vez de comprar Bitcoin, ela comprou empresas, né? Uhum. E aí, uma das empresas que ela comprou é a empresa de segurança, de cibersegurança, onde eu estava nessa época, uma empresa chamada Cylance, era uma startup americana, que eu era responsável por essa startup aqui no Brasil, né, pela área comercial dessa startup aqui no Brasil, e a BlackBerry comprou. E foi assim que eu fui para a BlackBerry. Então a BlackBerry tinha uma área de cibersegurança onde eu trabalhava, e trabalhei lá acho que 3 anos mais ou menos. A BlackBerry ela também tem, fruto de outras aquisições, uma parte de comunicação segura, uma parte de tecnologia para carro, né? O software que roda no carro, assim, a grande maioria das melhores marcas mundiais usam software da BlackBerry, na verdade. Então ela tá por aí, só não tem mais aquela visibilidade que ela tinha quando ela inventou o mercado de smartphones, né? Que legal. Eu conheço uma história parecida que é da Garmin. Tipo, o Garmin, você lembrar, nos anos 2000, 2010, todo carro que tinha um GPS era um GPS da Garmin, né? Todo o aparelho de trilha, etc., que o pessoal usava era um GPS Garmin. Eu tive. Então, meu pai tinha no carro dele também. Um belo dia, os celulares começam a ser smartphones e começam a ter um GPS embutido. A Garmin é totalmente disruptada. Daí eles encontraram um nicho de fazer relógios específicos para quem quer fazer alguma atividade física, seja mergulho, seja corrida, seja ciclismo, uma coisa meio lifestyle, assim. E hoje em dia, você falar Garmin para uma pessoa, eles entendem que é uma marca de corredor de relógio, assim. É totalmente uma pivotagem, assim. Eu acho interessante essas empresas que conseguem fazer isso, né? Porque a maioria não consegue. Eu acho que a BlackBerry é uma das empresas mais longevas aí no mercado de tecnologia, né? Talvez tirando a IBM, talvez ela seja a segunda. Caramba, eu te falei, pra mim BlackBerry era sinônimo de smartphone. Então, pra mim, eles surgiram, sei lá, em 2005, 2006 e sumiram em 2010, 2012. Mas conta um pouco mais sobre... Porque assim, você falou que você começou em desenvolvimento de software, uma coisa mais pelo software, mas que cargos comerciais faziam mais sentido na época. É fácil essa migração de alguém que é um desenvolvedor, alguém mais técnico para uma área comercial, ou é uma área comercial que tem muita interface técnica? Eu dei um pulo muito grande. Que, na verdade, o que aconteceu com a minha carreira técnica é que eu fui galgando cargos de gestão, né? Então, de desenvolvedor eu virei gerente de desenvolvimento, de gerente de desenvolvimento eu já virei gerente de tecnologia, e aí, nesse momento, é que eu fui para HP. Então, eu fui para HP... eu já não era um cara super técnico, embora eu era quem fazia a gestão das áreas técnicas, né? E na HP eu já fui com um cargo mais, que era desenvolvimento de negócios. Já era um cargo mais comercial, mas não era exatamente comercial. E foi aí que eu percebi que eu levava jeito para isso, apesar de não perceber no começo da minha carreira, eu levava jeito para a área comercial. E aí eu fui para a área comercial e foi bom, assim, em termos financeiros foi legal, mas eu sempre mantive o pezinho na área técnica porque é a coisa que eu realmente gostava, sempre gostei e continuo gostando, né? Por isso até eu fiz toda a trajetória aí que a gente vai conversar. Acho que não é fácil, acho que depende de soft skills. E a gente sabe, o pessoal da área técnica, às vezes, não tem os soft skills necessários para se dar área comercial. No caso, eu tinha. Então, não foi uma coisa assim muito difícil de fazer, não. No fundo, para o pessoal que está escutando, talvez tenha um pessoal, pelo que eu me lembro dos dados do YouTube, a maioria é mais novo que eu, então, mais novo que você, então não tem muito essa visão de carreira, né? É interessante falar que os desenvolvedores muitas vezes começam como especialista e eles vão subindo na carreira. Isso não só para desenvolvedor, mas para qualquer carreira. Geralmente chega um momento que você precisa fazer uma decisão se você quer
se manter um especialista e se realmente entender muito do assunto, ou se você sobe e começa a virar gestor e começa a gerenciar pessoas que realmente se envolvem mão na massa do assunto, né? E aí o que você está falando é que você tinha as características pessoais para se desenvolver nessa área de gestão também, que geralmente são características diferentes do que de um especialista. Então, tendo as duas características, geralmente uma empresa puxa essa pessoa porque ela é a pessoa que consegue falar com os especialistas e também consegue falar com a liderança, né? E no fundo, no meio desse caminho, eu acabei percebendo que eu tinha, vamos dizer assim, mais a ver com a área comercial que com a área de gestão, né? Porque eu parei de fazer gestão de pessoas para me dedicar à área comercial, isso na HP. E eu lembro que na HP até teve umas conversas de eu voltar a ser gestão, mas daí gestão na área comercial, e aí aquele jogo, né, político dentro da empresa, eu educadamente consegui contornar e falar, não, deixa eu colaborador individual na área comercial que eu tô feliz assim. Porque gerir pessoas em empresas muito grandes é um processo, vamos dizer assim, chato, na minha opinião. Talvez tenha pessoas que gostem, eu acho chato. Bom, eu fiz minha carreira acadêmica estudando pedras e hoje em dia eu estudo Bitcoin, né? Então, assim, minha opinião é meio que em concordância com a sua, assim. Gerir pessoas, para mim, é o maior desafio, muito maior do que entender um assunto do ponto de vista teórico, técnico e executar alguma ação. Talvez por isso que eu gosto mais da área técnica. É mais fácil de entender os computadores. Eu acho que é um perfil médio entre os Bitcoiners, assim. A gente geralmente prefere computadores, dados e fatos do que coisas mais humanas e seres humanos no geral, né? Bom, enfim, daí você estava na BlackBerry até sair recentemente. Foi, no final do ano passado. Mas nisso você contou a trajetória profissional até esse último passo. No final dessa sua trajetória profissional, porque assim, eu já te conheço há 4, 5 anos no mundo do Bitcoin, isso significa que teve um tempo que você estava nessa trajetória profissional como alguém que cuidava de segurança da informação, segurança dos dados, segurança de software, essas coisas, e você conheceu o Bitcoin. Como foi esse processo? Cara, foi em 2018, fui apresentado ao Bitcoin por um colega lá do trabalho. Não, o Bitcoin, na verdade, me apresentou as criptos, né, de uma maneira geral. Então, eu cheguei pelo lado da grana, né? Pô, imaginei por fazer uma grana com esse negócio de cripto, né? E comecei a olhar um pouquinho para esse mercado de cripto. E esse amigo, junto comigo, a gente começou a fazer algumas coisas. Cara, a gente... Logo no começo a gente botou uns robôs para fazer trade de cripto e fazia backtest, achava que ia ficar, ia encher o bolso de dinheiro e aí o robô ganhava, depois perdia, puta que pariu. Aí a gente deixou essa pegada de trade, de robô, mas a gente estava entendendo um pouco como essas coisas funcionavam, né? E aí a gente passou a fazer uma gestão de fundos. Ainda com robô, mas o robô já era uma ferramenta só para a gente comandar as ordens de maneira mais fácil, né? E aí a gente fez um fundo para amigos e parentes e tal, com o robô conectado na API da Binance. E até que estava indo legal. Cara, a gente teve uma performance boa durante... Acho que isso aí teve uns 2 anos de vida, foi justamente quando eu comecei a estudar o Bitcoin, né? Eu comecei a olhar para isso mais de perto, né? Eu, na verdade, quando eu conheci o mercado cripto, eu me apaixonei, porque assim, eu sou apaixonado por tecnologia, né? Então não foi só grana, foi tecnologia também, né? No começo aqui eu falei que fui chamado pela grana, a grana me chamou, mas a tecnologia me segurou lá. O meme do indiano, todo coberto de ouro, com corrente, com um Bitcoin desse tamanho. Eu tô no Bitcoin pela tecnologia, né? Então, mas assim, eu apaixonei pela tecnologia. Achei, cara, dá para fazer tanta coisa, né? E comecei a olhar de perto essa tecnologia e ao mesmo tempo com essa coisa do fundo, né? E eu comecei a olhar para essas outras moedas como casos de uso interessantes, etc. Mas quando você começa a olhar mais de perto, e assim, eu falei que eu
que eu fiquei pela tecnologia, eu comecei a fazer, eu falei, quero trabalhar com isso. A primeira coisa que eu decidi era, eu quero trabalhar nesse mercado cripto. Então comecei a tatear o mercado, né? A primeira coisa que eu fiz remunerada foi relatórios de tokenomics para Messari. E aí que a ficha começa a cair, né? Porque daí você começa a olhar para dentro desses negócios e fala, é vazio, né? Vários que eu estudei, eu falei, vários que eu estudei é vazio. Eu falei, caramba, não é isso. Aí fiz, sei lá, 2, 3 relatórios para Messari e eu falei, não é isso, não quero fazer. Porque assim, eu estava de verdade procurando uma coisa realmente diferente. E daí, esse fundo começou a evoluir, etc. E eu comecei a fazer análise on-chain. Até trabalhei um pouco para Glassnode, né? E aí, nesse lance de análise on-chain, que o fundo foi, vamos dizer assim, tendo uma performance melhor e tal. Mas nesse momento eu comecei a estudar o Bitcoin mais profundamente. Eu lembro que eu li o livro que foi, assim, acho que dá para dizer o momento de virada de chave foi depois que eu li o livro The Internet Money, acho que é isso? Internet do Dinheiro, talvez? A Internet do Dinheiro, do Antonopoulos. Acho que em inglês, acho que é The Internet Money ou Money of the Internet, sei lá. Enfim, é um livro espetacular, porque ele, além de livro, ele tem os links para as palestras do Antonopoulos, cara, e aquilo explode a mente, cara. Aquilo é uma coisa muito louca. E ali eu comecei a falar, nossa, Bitcoin realmente é um bicho diferente, né? Aí comecei a diferenciar Bitcoin do resto, né? E aí eu comecei a cair mais profundamente no negócio, porque aí eu resolvi rodar um nó. Só que aí o meu lado técnico começa a falar, né? Porque eu falei, eu vou rodar um nó, não, então eu vou ler primeiro o livro Mastering Bitcoin, vou saber esse negócio direito e aí eu vou rodar um nó. E aí, quando eu começo a entrar e ler o Master em Bitcoin, eu realmente percebo que o Bitcoin é um bicho bem diferente, né? E aí, eu comecei a rodar o nó, etc. E aí eu fui para o Master em Lightning. Fui ler o livro. Eu falei, eu queria rodar um nó da Lightning. Fui ler o livro Master em Lightning. Ao ler o livro Master em Lightning, eu também me apaixonei pela Lightning. Falei, cara, que sacada. E aí... Estou rodando o nó Lightning, acho que já faz, sei lá, uns 4 anos, mais ou menos. E aí essa... é um dos nós mais antigos, né? Já tem um... eu acho que sim. Acho que sim. Eu lembro que quando eu comecei a rodar, eu encontrei o Diego Collin. Ele estava no comecinho daquele Node Runners. Bem no comecinho. A gente era, sei lá, dava para contar na mão aí a quantidade de pessoas lá. E a gente fez algumas coisas juntos, etc. Bem interessante. E aí eu me apaixonei por essa tecnologia e percebi que ela não era tecnologia só, né? É muito mais do que isso, né? Deixa eu dar um passo para trás, porque assim, você falou várias coisas que eu vou querer me aprofundar, mas como a gente ainda está falando da sua trajetória, só para não perder esse gancho, assim... Geralmente a gente usa muitas analogias do Bitcoin com a internet, seja a taxa de adoção, seja, sei lá, comparativamente como as pessoas descartavam no começo porque elas não entendiam. Só que geralmente, por exemplo, eu tava no começo da internet, mas como uma criança, sabe? Eu lembro do meu primeiro computador que tinha internet, mas eu não sei se existia um movimento de pessoas ideológicas ultra engajadas em fazer a internet acontecer, esse tipo de coisa. Então eu queria perguntar para você, você consegue traçar paralelos com a adoção da internet desde os primórdios com a adoção do Bitcoin, como você vem acompanhando? Não sei se eu consigo... Assim, eu vi a internet nascer, né? No Brasil, a internet se tornou uma realidade em 95, eu já estava trabalhando. Então, quando eu comecei a desenvolver software, nem era internet ainda. Desenvolvia software para banco, mas eram as redes do banco, né? Não tinha nada a ver com internet. E eu lembro de ficar encantado com a internet numa viagem que eu fiz em 95 para os Estados Unidos e trouxe, né? Montei o computador com modem, etc. Conectava na internet só a partir das 10 horas da noite. Devia ser alguém que estava roubando a conexão da USP lá, sei lá. Era um negócio bem meio underground, né? Mas eu trouxe um software naquela época, chamava Softphone.
E aquilo me deixava também assim, eu falei, caraca, eu ligava o softphone e conversava com gente do mundo inteiro, que também tinha um softphone, entendeu? Uhum. E aí é engraçado que eu não lembro tanto das coisas que eu falava. Minha esposa que às vezes me fala, pô, você falava isso daquele software, que eu falava para ela assim, meu, você não tá entendendo, um dia todo mundo vai falar por isso aqui, ó, por essa rede, é uma loucura que está acontecendo aqui. E aí ela não é da tecnologia, ela não pegava assim a coisa, né? Mas eu consigo ver isso, como era complicado, como o cara precisava ser técnico para fazer uma coisa tão simples como era conversar com alguém usando a rede internet, né? Então, quando eu faço esse paralelo com o Bitcoin, a gente vê que a gente está muito no começo, porque ainda é complicado, né? Se você pensar em autocustódia, etc., eu ainda acho para o usuário normal, não chamar de normal, não que a gente seja normal, mas para o usuário não técnico, eu acho complicado ainda. E eu acho que tem muito, assim, tem que ser que nem a internet hoje. Hoje a gente pega o telefone e conversa usando a rede internet, com vídeo, ninguém sabe que está usando a internet, né? Ninguém sabe que está usando o protocolo TCP/IP, né? É esse paralelo que eu faço, entendeu? A gente tem que chegar nesse ponto, as pessoas usarem toda essa rede, né, de finanças, né, vamos dizer assim, esse novo sistema financeiro que está surgindo, sem perceber que estão usando, simplesmente porque usam. Não, sem dúvida. Eu sempre falo algo nessa linha que, assim, quando a minha avó ou a minha tia conseguir usar a internet, usar o Bitcoin, que nela usa o grupo de WhatsApp para mandar figurinha de bom dia, ela nem sabe que o WhatsApp conecta à internet. Ela só tem esse aplicativo nesse celular e ela mandou uma mensagem e deu certo. Eu tenho tanta coisa quando ela faz isso, né? A gente está falando de compactação de imagem, compactação de voz, protocolos para lá e para cá, e ela só dá um botãozinho lá e manda, né? Mas tudo por debaixo do capô, né? Exato. Tem que melhorar a usabilidade do Isso, Bitcoin. muito, né? muito. Todo mundo que começa no Bitcoin, ou quase todo mundo, tem algumas histórias de terror de quanto ele tinha escutado falar do Bitcoin antes e não prestou atenção. Você é do meio de tecnologia e você falou que você prestou atenção em 2018. Você tem alguma dessas histórias de antes? Não, eu conheci ele em 2018. Eu tenho uma história engraçada que um colega meu, bem mais novo, conta que usou para comprar maconha, né? Como é que Silk Road. Isso, a Silk Road. Usou a Silk Road lá nos primórdios lá, então ele ainda tinha carteira, ele me mostrou, cara, que ele usou, e aquilo, assim, era uma frações de Bitcoin que ele tinha ali ainda, e ele me mostrou, eu falei, caraca, que se olhar as transações que ele fez, né, que loucura, mas eu não tive isso, eu conheci em 2018 e eu já entrei meio de cabeça, óbvio que eu perdi tempo, me distraí com as altcoins, né, mas eu acredito que foi uma coisa meio contínua. O Bitcoin sempre teve ali, desde que eu conheci, até eu colocar ele no devido lugar, deve ter levado uns 2 anos e pouco, né? Não foi tão rápido assim, mas ele sempre teve ali como parte, era sempre uma parte mais importante, mas era parte, né? Hoje eu vejo bem diferente. Bom, então você é um caso raro que não tem esse arrependimento. Eu ouvi falar diversas vezes. Eu ouvi falar em 2012, eu ouvi falar em 2015, eu ouvi falar em 2018, prestei atenção só em 2020. Faz parte. Faz parte. E sua família? Como sua família lidou com esse processo todo? Porque, assim, a família de um Bitcoiner médio já sofre. Imagino que a família de um Bitcoiner que já tem mais idade, resolve pivotar a carreira quando já tem uma estabilidade financeira noutra carreira, sofra um pouco mais e fiquei pensando, será que o Pins está maluco? Eu tenho certeza que isso passa pela cabeça de muita gente e não me falam, né? Mas assim, o pessoal mais próximo, né? Minha esposa, por exemplo, ela acompanhou a transição toda, né? Converso muito com ela. Então, desde que eu comecei e começou essa explosão, né? E a compreensão de tudo que está acontecendo,
Eu venho trazendo para ela. Então, assim, foi uma transição para ela também. Ela segurou um pouco. Eu queria fazer essa transição mais rápida, mas ela segurou um pouco, porque o inimigo para uma transição dessa sempre é ter um bom emprego, né? Sem Então dúvida. é mais difícil você tomar essa decisão. Mas assim, eu fui construindo essa decisão e fui construindo a quatro mãos. Ela sabia que eu estava nesse processo, entendeu, de construção. Perfeito. Então agora vamos entrar em como foi essa transição. Atualmente, o que você está fazendo e como você abriu essa porta? Hoje eu sou grantee da 21, né? Uhum. Colaborando com o LND, que é a principal implementação da Lightning. Isso foi interessante, porque foi um processo também. Tudo começou lá atrás, 2018, mas assim, mais precisamente focado na área tech, sabendo mais ou menos o que eu queria, foi acho que uns 2 anos e meio atrás. Eu sou meio ruim com data, mas acho que é mais ou menos isso. Quando eu resolvi fazer um curso não é exatamente um curso, mas enfim, é um programa, né? Da Chain Code. Uhum. Chain Code, vamos dizer assim, dá para comparar, é a 21 lá nos Estados Unidos, mais ou menos isso, vai. O pessoal entender um pouquinho. Ela procura fomentar a área de desenvolvimento de pessoas técnicas no ecossistema do Bitcoin. E nesse momento, a 21 já estava, vamos dizer assim, estava no seu comecinho e ela fez uma parceria com a Chain Code. Só faz um adendo. Quem é a 21? Porque Tá. talvez o pessoal... Tipo, eu já gravei podcasts com o Lucas, mas vai que alguém desavisado não saiba o que é a 21. A 21 é uma organização, acho que dá para dizer que é uma organização brasileira, né? Que procura desenvolver o ecossistema de devs no Brasil, né? Fazendo programas para ajudar os devs a conhecer profundamente as várias, não só o Bitcoin, como a Lightning e outras coisas, e também fazendo grant, né, dando grant para alguns desenvolvedores que, vamos dizer assim, chegam no momento do grant, né? Então a 21 ela está fazendo um trabalho excelente. Hoje eles estão fazendo muito com universidades, né? A gente fez já o segundo programa com universidade que vai lá, esse último acho que foi com a Unicamp, que foi lá um grupo grande, vai 40 alunos e passa o dia lá e a gente põe nó para rodar, põe nó Lightning para rodar e vai uma galera do nosso ecossistema trocar ideia e apresentar essa tecnologia para o pessoalzinho que está começando a carreira na área de tecnologia. Então é isso. A 21 ela procura, vamos dizer assim, trazer o ecossistema Bitcoin para os desenvolvedores principalmente que estão começando a carreira, né? Um pouquinho diferente do meu caso, mas bastante diferente. No meu caso é recomeçando, mas essa é a pegada da 21. Então, o 21 tem um papel assim super relevante. Assim, no Brasil não precisa nem falar, mas hoje, se olhar, toda vez que alguém no mundo fala sobre empresas que estão se dedicando a desenvolver o ecossistema dev do Bitcoin, a 21 sempre aparece, ao lado da Chain Code e algumas outras. Perfeito. Daí uma outra palavra que você falou que talvez o pessoal em casa não conheça direito é um grantee. O que é um grant? O que significa isso? É a forma como você remunera um desenvolvedor de software livre, né? Porque o desenvolvedor de software livre ele tem um papel diferente, né? Ninguém diz o que eu vou fazer hoje ou amanhã, entendeu? Então eu não sou funcionário da 21, não sou funcionário de ninguém, mas eu sou remunerado por eles entenderem que o meu trabalho tem relevância para o ecossistema. Isso é um grantee, alguém que já mostrou através de provas de trabalho que tem condições de ter colaborações relevantes para o ecossistema. E aí algumas empresas que
captam fundos para ajudar a desenvolver o ecossistema, dão um grant para essa pessoa. Normalmente, eu não sei se é normalmente, mas a 21 normalmente é de um ano, né? E aí você renova por mais um ano e assim vai, conforme você vai mostrando prova de trabalho, né? Não, perfeito. Entre aspas, um equivalente a um projeto de pesquisa, só que a pesquisa é desenvolvimento de software, não é uma pesquisa acadêmica, por exemplo. Eu não sei exatamente como você deve conhecer melhor essa parte, mas talvez no de pesquisa a coisa seja um pouquinho mais você presta umas contas. Você presta tipo, mais um relatório às vezes semestral, às vezes só a qualificação do projeto, mas você até presta umas continhas. Tem uma taxa de bancada que se você usar para comprar livro, etc., você apresenta a nota fiscal, você tem algumas justificativas que você tem que apresentar. Aqui o grant, ele acho que é um bom paralelo a isso, mas a gente não tem prestação de contas, mas obviamente tudo que a gente faz é público, né? A gente está colaborando em software livre, né? Então é só entrar lá no GitHub e fazer uma busquinha e você vai ver o que um determinado colaborador fez nos últimos meses ou anos, e aí você vê se é relevante ou não, e acho que é por aí que a coisa rola, entendeu? E como foi o processo de se tornar um grantee da 21? Você ia trabalhar junto lá com o pessoal na Casa 21, discutia projetos, sabe? Como, sei lá, imagina que tem alguém em casa ouvindo que está pensando, pô, eu gostaria de ser um grantee da 21, o que, sabe, você passaria para essa pessoa que ela tem que fazer para seguir esse caminho também? Assim, esses programas, que nem o que eu fiz da Chain Code, que agora tem o da 21, que chama BDL, e que eles devem lançar agora para o final do ano mais um BDL, ele é para vamos dizer assim, para fazer deixar mais fácil esse caminho para a pessoa, né? Esse é o processo do BDL. Porque a pessoa... Bom, primeiro conselho que eu dou é começa a estudar, se você... Bom, nós estamos falando aqui de virar um grantee, então é técnico, né? Começa a estudar, e aí os seminários que a 21 faz e o BitDev que a gente faz em São Paulo e também tem em outras capitais do país, é importantíssimo de você começar a participar, começar a, entendeu? Entender como é que o ecossistema funciona e começar a estudar. Os seminários a gente fez esse ano já um seminário do Master em Bitcoin, um seminário do Master em Lightning. Porra, as pessoas saem de lá. Eu até comentei, quem está organizando é a 21, o Edil tem um papel super importante nesses seminários aí. Eu comentei com o Edil, eu falei, porra, cara, eu fui monitor, né, nesses seminários, eu falei, nossa, cara, a galera em, sei lá, 6 semanas conseguiu um conhecimento que eu devo ter levado, sei lá, 1 ano e meio para conseguir. Porque a coisa está orientada e não são aulas, são assim, as pessoas estudam e a gente discute juntos. Então, assim, vamos dizer assim, é um conhecimento que realmente está entrando, né? Assim, um conhecimento realmente denso aí que a pessoa está adquirindo, né? Então, assim, esses seminários é o primeiro caminho. O segundo caminho, o BDL, porque lá no BDL, assim como foi na Chain Code, e aí explicando mais ou menos como é que foi, o meu foi muito parecido com alguém que vai entrar no BDL e depois vai acabar no Grant. No Chain Code, o programa, e a gente tem várias coisas, você aprende em 6 semanas, nem lembro, acho que eram 3 meses da Chain Code. Pesado pra caramba, então a pessoa realmente tem que entrar com um nível de dedicação super alto e uma vontade bem grande, porque senão vai ficar pelo caminho, né? Porque exige uma dedicação realmente bem grande. E aí, quando termina, você tem uma ideia melhor do ponto de vista técnico, aquilo que mais te atrai, né? Pô, e aí no meu caso, eu já tinha essa ideia quando eu comecei, mas eu mudei um pouquinho. Eu sabia que eu queria alguma coisa ligada a Lightning, até por já estar rodando nó, etc. Eu acho que é uma tecnologia fantástica. Eu falei, legal. Mas quando terminou o programa do BDL, do BDL não, do Chain Code, né, que eu fiz o do Chain Code, eu resolvi então falar, não, então vou botar o pezinho
na Lightning. Eu até comecei pelo Core Lightning, não pelo LND. Só porque no começo da minha carreira eu fui desenvolvedor em C, e o Core Lightning também é em C, eu achei que tinha alguma coisa ali que eu poderia aproveitar, né? Mas eu rapidamente descobri que não ia aproveitar nada. O C que eu tinha conhecido era muito diferente do que é praticado hoje, e eu ia aproveitar mais coisas do LND, que é o nó que eu rodo. O conhecimento operacional que eu tenho dele, depois de 2 anos rodando o nó, era uma coisa que eu ia aproveitar melhor. E acabei indo para o LND, não só por esse motivo, mas também porque o LND, assim, 90 e tantos por cento dos nós rodam LND. Então, eu falei, pô, é legal tá ali. Acho que faz... E assim, eu ia ter que aprender o Golang, que é a linguagem com qual o LND foi desenvolvido, mas como eu percebi que eu ia ter que aprender C de novo também, eu falei, bom, eu ia ter que aprender uma linguagem nova praticamente, então bora aprender. Então, ao mesmo tempo, estava lá eu olhando o código do LND, aprendendo Golang ao mesmo tempo que aprendia como aquilo tudo estava construído, né? Perfeito. Bom... E aí acho que vale a pena estender um pouquinho. Aí você começa a colaborar já. Isso, colaborar com o software livre vem antes de você receber um grant. Né? É meio que uma coisa resultado da outra, elas não se misturam. Né? Então eu comecei a olhar, comecei a colaborar, comecei a fazer alguns reviews, tive o meu primeiro pull request, né? O pull request é vamos dizer, um pedaço de software que você desenvolve e propõe para um issue qualquer ou para uma nova característica do software, etc. E eu tive o meu primeiro pull request mergeado no LND antes de receber o grant. E aí o caminho era me candidatar a um grant, e aí tem alguns aí mundo afora, né? Ou seja, fazer um pouquinho de prova de trabalho e falar, olha, eu quero me dedicar full time a isso, e aí você faz um application, né? No caso, eu fui conversar com o Lucas, que eu estava querendo fazer isso, e o Lucas falou para mim, pô, se você conseguir esperar um pouco, eu gostaria que a 21 pudesse te dar o grant. A gente queria ter um desenvolvedor Lightning, LND, como um grantee nosso. Falei, legal. Então tá, continuei colaborando até que surgiu o momento que a 21 teve essa possibilidade, né? E aí eu me tornei um grant. Foi anunciado na BTC++ lá de Floripa. Ah, que maravilha. Então esse ano. Foi esse ano, na verdade. Eu cheguei a colaborar uns 6 meses antes de virar um grant, até que foi rápido. Normalmente até leva um pouco mais de tempo. Mas então você saiu da BlackBerry e começou a virar só full-time Bitcoin esse ano? Não, foi antes de receber o grant. Ah, então foi um resolvi salto no sair, escuro mesmo. Assim, para mim, eu nunca tinha feito uma pausa na minha carreira. Eu sempre saí de um trabalho encaixado no outro, e tinha aquelas férias convencionais do CLT, né? 30 dias de férias por ano, que normalmente eu quebrava 10 ou 15, etc. Nunca falei, quer saber? Eu acho que eu tô chegando... Eu percebi que eu estava chegando perto, porque eu já estava com o primeiro PR mergeado e tal. Falei, pô, tô chegando perto. Acho que se eu me dedicar full time agora, um sprint, mas eu até imaginei que ia levar mais tempo, eu acho que vai ser bom. Acho que daí eu vou conseguir o que eu quero, que era... vamos dizer, ser remunerado pelo meu trabalho, né, pela minha colaboração com o ecossistema. E aí eu decidi fazer isso em novembro, entendeu? E aí foi em fevereiro que eu consegui. Pô, então perfeito. Deu para descansar um pouco, mas não ficou aquele aperto, puta, eu tô sem fluxo de caixa. Exato. Não, maravilha. Bom, você tem uma trajetória muito grande no mercado tradicional de tecnologia, e agora você está indo trabalhar com Bitcoin, software open source, sem chefe, tendo que se autogerenciar. São 2 caminhos de carreira muito diferentes. O que você diria para um dev que está começando e está contemplando esses 2 caminhos? Quais são pontos positivos e negativos de cada um deles? Cara, é engraçado porque justamente, na minha opinião, o ponto mais positivo é também a maior armadilha para quem quer
trabalhar com software livre, com grant, etc. Que é justamente a liberdade. A gente aprende, né, no ecossistema Bitcoin, que liberdade exige responsabilidade, né? E muita, né? Então, é muito fácil, na minha opinião, eu acredito, que para um desenvolvedor novo, meio que se perder na liberdade que ele vai ter do dia a dia. E aí não conseguir prova de trabalho suficiente para as pessoas olharem e falar, não, legal, ele está tendo colaborações significativas. Eu acho que é uma armadilha muito grande. Porque o dia a dia ele pode te desviar de diversas formas, né? Então é importante você ter disciplina. Tem que ter disciplina para você conseguir viver com essa liberdade e produzir com essa liberdade. Eu acho que é o principal ponto. No ecossistema tradicional, a coisa é mais guiada, né? Na hora que você tem chefe, o cara fala o que você vai fazer. Então, essa é a parte ruim da coisa. No meu modo de ver, é ruim, né? Mas tem gente que gosta de ter coisas guiadas, assim. E aí, eu sei o que eu tenho que fazer, cobrado por aquilo, etc. Entrega e tá tudo certo, né? Mas você vai conviver. Eu sempre me senti assim, sabe, um gato dentro de um apartamento, assim. Então, para mim, a gente ter essa liberdade de tempo e geográfica, né? Ou seja, eu posso trabalhar da onde eu quiser e a hora que eu quiser, mas eu tenho que produzir. Para mim vamos dizer assim, a característica mais importante que um trabalho pode ter. Lógico, remuneração é importante e eu acho que a remuneração no ecossistema pode ser tão boa quanto uma remuneração na área técnica de uma empresa qualquer aí do ambiente tradicional, desde que a pessoa consiga também mostrar o seu valor e trazer contribuições importantes. Eu acho que é uma construção também. Perfeito. E assim, reforçar bastante essa questão da disciplina que vem com a liberdade. Querendo ou não, eu terminei minha graduação, estava trabalhando ao mesmo tempo, resolvi focar na carreira acadêmica. Daí eu faço o meu mestrado, que é dedicação exclusiva, porque eu também tinha uma grant, em português bolsa, né? Tinha uma bolsa da CNPq, e doutorado idem. Então foram 6 anos, e meu orientador era um orientador mais velho, com uma carreira de sucesso, então geralmente quando o orientador é mais velho, ele não fica acompanhando no dia a dia, que nem se é um orientador de 40 e poucos anos, que acabou de começar um laboratório e ainda está engajado na vida de todos os alunos. Então, para mim, eu tive assim uma liberdade absoluta, que assim gera bastante ansiedade, gera bastante insegurança. E assim, eu acho que até hoje eu ainda tenho algumas coisas que eu carrego disso, que eu sempre estava em modo de alerta, eu sempre estava pensando, puta, eu tô atrasado, os pratos estão caindo. E foi o mecanismo de defesa que eu criei para evitar chegar nessa situação em algum momento, porque durante a graduação eu nunca tinha sido muito disciplinado. Então eu tive que aprender isso na marra quando chegou um momento. E é complicado, porque não é que nem na época de estudo da graduação ou do colegial, que se você não faz alguma coisa, em 2 semanas você já tem um feedback porque você foi mal na prova. Você consegue ficar, sei lá, num mestrado que tem 2 anos, meses, né? Você consegue ficar 1 ano sem fazer nada se não quiser, porque você tem 1 ou 2 reuniões com o seu orientador. Fora isso, às vezes você tem uma qualificação, às vezes só um doutorado tem uma qualificação, no mestrado não. Então é muito fácil você se perder. Tipo, o mantra que eu tinha pra mim era disciplina e liberdade, que é um trecho de uma música do Legião Urbana que eu gosto. E pra mim é extremamente isso, assim, a disciplina que constrói a liberdade. E é engraçado que geralmente quando você é jovem isso parece extremamente paradoxal. Parece que a liberdade é a ausência total de disciplina. É você poder fazer o que você quiser quando você quiser. O problema é que quando você faz o que você quer quando você quer, isso não é sustentável. Isso talvez seja sustentável por umas férias, por um mês um mochilão, alguma coisa assim, mas ao longo da vida isso é extremamente insustentável, né? Então, assim, concordo em número, gênero, grau, concordo em todos os aspectos com esse conselho, acho corretíssimo. E tem um aspecto que também é meio que uma armadilha, e eu acho que toda pessoa que faz essa mudança, né, para um trabalho muito mais
livre, né? Mas que tem que mostrar prova de trabalho, é que a gente pode ser o nosso pior chefe, né? Então, assim, tem que cuidar também, porque embora eu goste muito do trabalho, eu me divirto, né? É até estranho chamar de trabalho, né? Sim. Porque assim, eu realmente me divirto com o que eu faço, é um prazer intelectual incrível quando eu consigo entregar aquilo que eu me propus a entregar. Mas a gente às vezes se cobra demais. Eu conversando com outros devs aí, o Bruno, o Davidson, eles passaram por essa questão também, de se cobrar demais e de repente, trabalhar demais. Isso também não é sustentável. Então, existe aí um aprendizado para você encontrar o equilíbrio, né? E não ser o seu próprio carrasco também, né? Eu fui por muito tempo, eu concordo inteiramente. Assim, é um processo que você... No fundo, quando você está no começo da carreira, você demora para entender que você, de fato, não é um impostor, né? Todo mundo fala de síndrome de impostor, mas eu acho que ela é uma coisa que é bem comum para grande parte das pessoas que estão fazendo alguma coisa relevante. Porque se ela está fazendo alguma coisa relevante, ela está fazendo sem nunca ter feito antes, provavelmente, sabe? Ela está fazendo... Tá explorando, tá começando, porque a pessoa tá no início de carreira por definição. Então ela sempre olha pro lado e pensa, caramba, quando será que vão me descobrir? E no fundo, assim, a cura pra mim, pra isso, foi muito entender que o melhor que você pode fazer é o seu melhor possível e fora isso não faz sentido você se importar, sabe? É bem aquela coisa do Júlio César de a sorte tá lançada. Você faz seu melhor possível e aí você fica tranquilo com o resultado porque você fez seu melhor possível. Então se não é o bastante... Por aí. Tudo bem, tipo, meio fatalista, meio estoicista, sei lá como quer chamar, mas pra mim foi o que permitiu eu fugir dessa armadilha da síndrome do impostor. Tipo, eu vou fazer meu melhor e se não for o bastante, que pena. Mas não é pra mim. Não é pra mim. Tipo, se eu tenho como influenciar um problema, não faz sentido eu me preocupar. Se eu não tenho como influenciar um problema, também não faz sentido eu me preocupar. Então, tá tudo certo. Você sabe que eu acho que esse hoje é uma coisinha que me toca ainda, sabe? Porque assim, eu tô desde março, né? Então é super recente. Então eu tenho um pouquinho dessa questão aí, puta, será que eu sou... eu tô entregando o suficiente? Será que é isso? Essa é a armadilha, né? Porque é subjetivo, que é suficiente. É muito subjetivo. É difícil. Então... A gente vai ter isso, e acho que essa é a dificuldade, pelo menos que eu estou enfrentando maior, assim, e eu vejo algumas coisas interessantes nesse ecossistema, que é, assim, você não recebe um feedback, assim, do tipo, cara, você tá, meu... E tem um cara lá na Chain Code, eu não vou falar o nome dele, mas ele é conhecido por, assim, cara, ele não dá um feedback. Eu conversei com ele quando terminei meu programa lá na Chain Code. E uma pessoa me contou uma coisa super interessante, que assim, a pessoa tinha feito um negócio super legal, assim, super, uma entrega super relevante e tal, e aí ele não, beleza, tal. E aí a pessoa chegou nele e falou, ele virou para a pessoa e falou assim... Você tem 6 anos de idade? Essa foi a resposta dele quando a pessoa veio pedir feedback, entendeu? Cara, nós não estamos falando, não é assim que a roda gira aqui, entendeu? É mais ou menos assim. Claro, acho que ele chega vamos dizer assim, ao limite extremo do não feedback, né? Mas acho que é isso, acho que assim, é você ir aprendendo que você entrega é relevante, que ninguém vai ficar... babando, né? A gente usa um termo feio aí, babando ovo, né? Se todo mundo concorda, não precisa ser falado. A pessoa fala justamente a única coisa que ela discorda porque ela quer te ajudar a melhorar. Isso é uma coisa que, sei lá, eu aprendi ao longo do processo de doutorado, principalmente, que assim, você não recebe um feedback positivo, você só recebe... E assim, no fundo, o orientador bom é o orientador que doa o tempo para fazer uma revisão detalhada e um feedback negativo. Porque é isso que te permite melhorar. E isso são conceitos que pra gente brasileiro dói, porque a gente confunde muito... ele tá me dando um feedback negativo, acho que ele não gosta de mim como pessoa. Sabe? A gente mistura esse público e o privado. Assim. Tem um paralelo incrível com o software livre, porque é justamente isso, né? Você desenvolve, né, faz a sua PR e aí vem os reviews. Cara, o review de uma PR nunca é uau, sensacional. Sempre é...
aquilo que não está tão bem feito, aquilo que pode ser melhorado, etc. E quando você fez uma PR super sensacional, perfeita, ok, let's go. Não vai ter Entendeu? review nenhum, porque não tem nada a ser observado de melhoria. Exatamente. Então, assim, é uma coisa com que você tem que se acostumar, né? É bem diferente. assimétrico isso mesmo, mas, de fato, o pessoal que não conhece muito isso que a gente está falando, se prepara que você seguir nesse tipo de carreira é o que vai acontecer mesmo. É por aí. Você falou bastante sobre a Lightning e implementações diferentes da Lightning. Uhum. E aí, quando eu estava preparando a pauta, eu percebi que, assim, a gente falou muito pouco de Lightning como um todo aqui no BipaCast. Uhum. Então, eu queria que você primeiro fizesse uma review geral. O que é a rede Lightning? Qual é a grande inovação que ela trouxe para o ecossistema, sabe? Por que porque ela é tão interessante, todo mundo gosta tanto dela e ela é quase como se fosse uma unanimidade. Eu acho que é uma unanimidade entre o ecossistema do Bitcoin. Acho que não chega a ser unanimidade. Eu já vi umas besteiras aí sendo faladas no Twitter sobre a Lightning por pessoas que se consideram maximalistas, né? Mas tudo bem. Cara, uma definição rápida, assim, não técnica para a Lightning, talvez eu diria que a Lightning é uma rede P2P, né, que estende as capacidades do Bitcoin, né? E quais são essas capacidades? Ela estende a escalabilidade. Então, o Bitcoin, na sua camada base, é escalável até um certo ponto. A Lightning ela estende essa escalabilidade para um ponto bem maior e também permite pagamentos instantâneos, o que também é uma característica interessante para uma próxima etapa do Bitcoin, que seria quando ele for realmente um meio de pagamento bastante aceito. Vamos dizer, é mandatório que tenha pagamentos instantâneos. Então, a Lightning traz essas duas características sem perder as principais, né, e as mais importantes características do Bitcoin, que é a segurança, a descentralização e a inconfiscabilidade, né? Acho que isso é a Lightning. Tá? Perfeito. E o que significa dizer que você trabalha em uma implementação da Lightning e tem outras implementações da Lightning? A Lightning, diferente do Bitcoin, ela já foi criada através de especificações, né? Tem a especificação da Lightning, chama Bolt, ela tá pública no Git, né? E você consegue ver toda a especificação da Lightning. Se você quiser criar uma especificação, uma implementação da Lightning do zero, você parte de uma especificação, né? Inclusive, o nosso colega Nicolas está fazendo isso com um software que ele batizou como N-Lightning, que ele está fazendo uma nova implementação em C#. Então, a base de tudo é o Bolt. E a implementação tá bom, estou olhando aqui o Bolt, eu vou implementar um software que vai poder se comunicar com os outros nós da rede Lightning, portanto ele tem que seguir todas as especificações, mas eu vou fazer um novo aqui, eu vou escrever do meu jeito, eu vou implementar do meu jeito com a linguagem que eu quiser. Essas são as implementações, né? Então você tem... Ou seja, todas são compatíveis entre si, e aí os desenvolvedores optam por desenvolver uma nova ou usar uma atual de acordo com o quê? O que eles levam em conta? Porque já tinha uma implementação, por que eu vou criar uma segunda ou uma terceira, ou por que o Nicolas está criando uma outra? Acho que cada um tem seus motivos, né? Bom, acho que primeiro é saudável que tenha várias implementações. Até a gente está vendo aí uma discussão super grande, porque praticamente o Bitcoin Core vamos dizer assim, praticamente só ele, enfim, como nó da rede Bitcoin, né? A Lightning já tem um pouco mais de implementações relevantes e eu acho que é um aspecto importante você ter várias implementações, você não fica na mão de uma implementação só, né? Acho que isso é interessante para um ecossistema importante e descentralizado. Os motivos que levam, eu acho que assim, as três principais
Eu não sei exatamente, mas acho que é assim, afinidade, pura afinidade, entendeu? Então, um grupo resolveu fazer com Golang, que é o pessoal que desenvolveu a LND. Um grupo fez em C, que é o do Core Lightning, e o do Eclair. Me fugiu. É uma linguagem bem pouco popular. Mas não tem features diferentes, é só Ele acaba escrito em tendo. linguagens Não, diferentes? acaba tendo, porque aí o Bolt é meio como uma base. Né? Como é que o protocolo se desenvolve? Né? Você pode fazer uma feature nova e ela não vai fazer parte da especificação da Lightning enquanto ela não for adotada por outras implementações. Então isso é legal porque faz com que o ecossistema evolua. Então, por exemplo, a Eclair e a Core Lightning desenvolveram uma feature super interessante que chama splicing, que serve para você mudar a capacidade do seu nó, entendeu? O LND ainda não tem isso, né? Mas a LND desenvolveu, por exemplo, blinding payments, né? Blinding invoices, né? Invoices cegos que são bons para a privacidade, no Bolt 11, que eles não desenvolveram. Então essas coisas vão acontecendo. Ou o LND está desenvolvendo a Lightning, né? A Lightning Labs está desenvolvendo a Taproot Assets, né? Que ninguém está mexendo lá. Então, em algum momento essas coisas vão convergindo. Aquilo que realmente interessa vai convergir e vai virar especificação, e aí todos têm que ter. Entendeu? Então essa é como se tivesse um livre mercado de implementações diferentes que desenvolvem features diferentes, a que pegar tração provavelmente faria essa implementação ter mais demanda, as outras olhariam e falariam, queremos usar também, ou sei lá, fica tão abundantemente claro que essa feature fez sentido, que o pessoal muda não só nas implementações de cima, mas na camada base, que é esse Eles Bolt. criam a especificação para aquilo. Né? Eles criam a especificação para aquilo. É claro que, na verdade, a especificação está nascendo junto. Né? Eu digo assim, que ela vai virar, vamos dizer, um pedaço lá no Bolt, mergeado no Bolt como oficial, no momento que mais de uma implementação adotar. Né? Mas então, assim, quem cuida desse Bolt, que é esse conjunto de regras principais, as especificações, entre muitas aspas, controla a Lightning, que nem entre muitas aspas o Bitcoin Core controla o Bitcoin, e aí tem devs específicos que trabalham nessas especificações? Acho que a governança disso aí é muito parecida com o Bitcoin Core, quer dizer, qualquer um pode ir lá e propor uma mudança no Bolt, né? Qualquer um, está lá aberto, você escreve o seu pull request lá, fala, olha, acho que tem isso, tal. Qualquer um pode fazer. Óbvio que ela vai ter um escrutínio aquilo faz sentido, não faz sentido, etc. Não, faz sentido, aí aceita e mergeado. Entendeu? Então tem aí por prova de trabalho, as pessoas que implementaram as primeiras implementações da Lightning também estão ali no Bolt participando, e eu sei que existe reuniões com alguma frequência entre os implementadores, né? entre as principais implementações da Lightning, onde eles discutem essas novas features que estão desenvolvendo, etc. Não é um negócio tão mercadológico, como eu vou fazer aqui uma feature meio secreta. Não tem como fazer isso, é tudo muito público, né? O código é todo aberto, então e eles discutem e conversam até que a coisa converge, entendeu? Sim, no fundo são 3 linhas diferentes, mas colaborativas, que conversam entre si, tentam, sei lá, talvez por gostar mais de uma feature ou da outra, de uma linguagem ou da outra, mas estão sempre se retroalimentando. Mas eu acho interessante, porque é a maneira de acelerar o desenvolvimento, né? Porque você imagina que todo mundo estivesse sempre desenvolvendo sempre a mesma coisa, a gente teria um passo, né, de evolução diferente do que, um vai por aqui, outro vai por aqui, outro vai por ali, e aí aquilo que realmente pega, como você falou, o mercado aceita, faz sentido, aquilo vai para frente. Perfeito. E atualmente a LND, que é a que você está trabalhando, é a que está com mais adoção, mais aderência? Ela nasceu assim, né? Eu acho que aí foi um pouco assim,
talvez a forma como cada um das implementações se colocou, né? O Eclair, por exemplo, ele é muito voltado para Lightning Service Provider, né? O maior Lightning Service Provider é quem fez o Eclair. Então, basicamente, acho que ele tem essa vocação. Tá? Então, tem coisas específicas, que nem o próprio splicing, é super importante para um Lightning Service Provider para ele melhorar a alocação de capital. O Core Lightning, ele é muito mais técnico, né? Ele já nasceu super modularizado, né? Ele cresce em formas de módulos, é uma coisa bem interessante, né? E o LND sempre teve uma vocação de ser mais fácil para você botar para rodar. Uhum. E acho que é por isso que ele teve uma adoção grande, porque o usuário tradicional aí, padrão, puta, se ele for tentar botar um LND para rodar um Eclair ou um Core Lightning, a dificuldade que ele vai encontrar em todos os sentidos é muito diferente. Entendeu? E acho que é por isso que acabou que o LND se popularizou, por ele ser muito mais fácil de botar para rodar como um nó, tá lá no Umbrel. Então, às vezes, o cara não sabe muita coisa sobre Lightning, o que eu não aconselho. Eu acho que Lightning, eu rodar um nó Lightning, é para quem entende um pouco a Lightning, para não correr riscos, né? Mas tá lá no Umbrel, quase uma Apple Store lá, né, cara? Clique, botei meu nó para rodar. Perfeito. E aí você falou uma coisa que é interessante, que é a segurança de um nó da Lightning. E, querendo ou não, tem muitos trade-offs em rodar um nó da Lightning, porque, querendo ou não, você está deixando os seus fundos numa carteira que é quente, que está conectada à internet. E não sei, tipo, também tem uma outra questão que eu sempre me pega na Lightning, que é assim... Você, por exemplo, você falou que os usuários vão escolher a implementação, a LND ou a Eclair, etc. Isso são os usuários que rodam nó. Sim. Que são a grande minoria das pessoas, né? A gente deve ter uns 14 mil nós, alguma coisa nesse sentido. E no fundo a maioria das pessoas hoje em dia usa aplicativos tipo Wallet of Satoshi, etc. E usam, no fundo, entre aspas, bancos de Bitcoin que fazem esse serviço de rodar nós para as pessoas, né? Essa é a maior crítica que existe aí para Lightning, né? Como você vê isso? Cara, eu acho assim, são fases, né? Acho que é importante para a popularização da Lightning uma coisa como o Wallet of Satoshi ou outras parecidas que a pessoa não tem a custódia dos seus bitcoins, mas consegue transacionar instantaneamente. É importante, mas obviamente assim, não é um lugar onde a pessoa deve colocar uma parcela significativa de dinheiro dela, porque ela não está com o ethos ali do Bitcoin em pauta, né? Ela está confiando na Wallet of Satoshi, mas acho que faz parte de um processo. Tanto é que a Wallet of Satoshi está fazendo um movimento aí para inclusive oferecer não custodial. Mas isso acontece principalmente porque tem muitas coisas na Lightning que não é intuitiva, né? Então, você abrir você criar um nó Lightning, abrir um canal, e aí você vai ter a questão de liquidez, balanceamento do canal. Essas coisas não são assim triviais. Depois que você entende, elas passam a ser triviais, mas não é como uma carteira Bitcoin, por exemplo. Você foi lá, criou seu nó, abriu um canal com qualquer outro nó, beleza. Agora fala, pô, Leta, já tenho aqui o meu nó, já abri um canal, emitiu um invoice aqui, você me paga na Lightning? Não vai conseguir receber. Porque toda a liquidez, na hora que você abre o nó, está do seu lado. Então você só consegue pagar. Então já começa a coisa ficar, pô, eu primeiro preciso pagar alguma coisa para poder receber, porque daí você vai jogar a sua liquidez para o outro lado. Então essas coisas fazem com que a Lightning fique, vamos dizer assim, complexa para o usuário que tá ali, pô, legal, Lightning, pagamento instantâneo, vou criar meu nó, vou criar uma carteira aqui, vou começar a pagar e receber Lightning. Então as custodiais, elas vieram tentando resolver isso.
Uma segunda onda de tentativa de resolver isso é justamente o que a Fênix está fazendo, que é deixar essa coisa toda escondida. Então você vai lá, cria uma carteirinha da Fênix, ou da Breeze, por exemplo, e aí você... vou mandar Satoshi para essa carteira. Pum, na hora que você manda o Satoshi para essa carteira, eles por trás estão abrindo o canal e deixando tudo pronto para você. Porque você não poderia receber, mas eles fazem. Não, até que o primeiro pagamento demora, assim, tipo, sei lá. E é bem rápido, demora, mas é rápido. Tipo, sei lá, uns 20 segundos, 15 segundos, alguma coisa assim. Eles, abre canal, recebe. Então, eles tentam fazer a coisa, aquilo que a gente falou no começo. Deixar toda essa complexidade da Lightning debaixo do capô. Mas acho que ainda, mesmo assim, eles ainda estão longe do que a gente precisa, né? Eu acho realmente que a Lightning ela veio para dar escalabilidade e instantaneidade para o Bitcoin, mas ela não é o nosso último passo para a escalabilidade. Ela é complexa para o usuário comum. E ela tem essa dificuldade. Porque o que a Lightning realmente escala? Eu abro um canal com você e faço infinitos pagamentos e recebo infinitos pagamentos através desse canal. É isso que ela escala. Mas ainda assim a gente tem que ter uma transação Bitcoin para abrir esse canal. A gente tem bilhões de pessoas. A gente não conseguiria ter um canal para cada uma dessas pessoas. Na rede, Bitcoin não vai comportar isso. Você ainda precisa ter uma transação, precisa ter bilhões de transações, isso supondo que a gente tivesse um canal só entre cada pessoa. Então, não é essa a vocação. Tem outras coisas que estão acontecendo, que acho que vão vir, que vão permitir que a gente compartilhe essa transação, né? Aí acho que é a escalabilidade no segundo, vamos dizer, no segundo passo, que aí a gente vai poder chegar a bilhões de pessoas. Isso você está falando dos Zcash ou você está falando de splitar um Satoshi em millisatoshis? Não, eu estou falando de splitar o TXO. Isso. Splitar o TXO, ou seja, tem um conceito que é a criação de virtual UTXOs, né? Então, para isso realmente funcionar, precisa do Covenants, que é uma discussão super... que já teve super aquecida, né? Deu uma desaquecida. Mas é necessário você ter Covenants para você poder splitar uma UTXO. E ao splitar uma UTXO, eu entro num segundo nível de escalabilidade, porque daí eu não estou só escalando a quantidade de pagamentos que eu consigo fazer num canal, mas eu consigo... criar a escala em esse canal serve quantas pessoas, né? Esse UTXO aqui vai servir quantas pessoas? A gente pode chegar a milhares ou talvez dezenas de milhares, não sei, com um UTXO só. Posso fazer um contraponto agora, que é a minha visão de minerador? Por já trabalhei 2 anos na Arthur Mine, etc. Uma coisa que tem me incomodado, não vou falar assustado, mas incomodado, é o quão pouca demanda pelo espaço do bloco a gente está vendo na rede atualmente. Interessante. Então, não sei, por um lado isso mostra que a Lightning de fato ganhou a tração, ganhou a escala e isso é ótimo, a gente consegue fazer pagamento sem sobrecarregar a camada base. Por outro lado, querendo ou não, se a gente conseguir o infinito de escalabilidade, a gente está tirando praticamente todo o orçamento de segurança quando a gente tira todo o orçamento da mineração. Então eu vejo que tem uma tensão que as pessoas falam um pouco, porque sempre tem aquela premissa que, não, no futuro o Bitcoin vai ser muito adotado, então vai dar para fazer todas essas coisas em outras camadas, porque vai ter sim demanda pela camada base. Tomara que sim, mas o que a gente está vendo hoje em dia não é o caso. Você para pensar nisso quando você pensa nessas questões de escalabilidade? Muito, e aí que você vê, eu acho que a beleza de como o nosso ecossistema acaba ajeitando as coisas, né? Na minha opinião, essa discussão toda de covenants perdeu completamente tração porque não está na hora ainda. A escalabilidade que a Lightning traz, ela é grande o suficiente para o momento que a gente está. Perfeito, não tem
demanda por mais soluções porque não tem essa dor presente no dia a dia. O nosso ecossistema ele costuma resolver problemas de verdade, né? E eu acho que assim a escalabilidade hoje nesse nível de bilhões de pessoas, etc., ou centenas de milhões de pessoas, isso não é uma dor do nosso ecossistema no momento. E é legal porque assim dá tempo das coisas amadurecerem, né? Então a Lightning está amadurecendo, assim, porra, a Lightning que eu conheço hoje, a Lightning que eu conhecia 3 anos e pouco atrás, é muito diferente. A quantidade de problemas que acontece no nó e fechamentos forçados de canais e, sabe, e bugs que aparecem por aí, etc., é muito menor, né? Então isso é importante, porque a gente precisa ter a camada base, ela, acho que ela já está super bem testada e ela mesmo assim ainda tem melhorias que vêm acontecendo, né? A gente só olhar o Git do Core e você vê como é dinâmico a coisa. A Lightning também tem recebido melhorias, mas está muito mais estável. Cara, quando a gente precisar da Lightning para suportar milhares de transações por segundo, nível cartão de crédito, assim, nível global, ela vai estar madura o suficiente para suportar isso. E aí a gente certamente já vai estar fazendo coisas como Virtual UTXOs. E aí também eu acredito que a utilização do espaço do bloco que remunera o minerador, essa coisa também vai evoluir, vai ser mais demandado. Entendeu? Tem outras coisas começando vindo e vão demandar, que não são hypes, né? Que a gente viu até agora é hype, né? Até um puta, os macacos circulando pela blockchain, pum, minerador ganhando uma grana. Eu acho ótimo, a transferência de dinheiro para o ecossistema, tá perfeito, bora. Sai do VC e entra para o ecossistema, não tem como ser negativo. Não tem. Então, é isso, o ecossistema ele realmente está aí para resolver problemas de verdade. Se ele não é um problema de verdade ainda, ele não vai ser resolvido. Acho que é por aí. E faz uma breve síntese do que vão ser os covenants, então, se eles vierem a ser aprovados. Assim, você falou que eles permitem splitar o UTXO. Como eles fazem isso e o que mais eles permitiriam que acontecesse? É que eu não tenho assim, eu não fui muito, né, do buraco do queijo aí dos covenants, mas dá para dar uma palha sobre isso. Quando você cria a possibilidade de splitar o TXO, é necessário que você, como o TXO está splitada, é necessário que você crie uma forma de fazer com que o gastar dessa TXO seja pré-determinado, porque senão você cria vulnerabilidades aí para quem está provendo esse serviço. Então, essa UTXO ela vai ter que ser gasta de uma determinada maneira, né? E isso a gente não consegue fazer sem que a gente mude alguns opcodes aí do Bitcoin, né? Então, essa mudança que vai fazer com que essas UTXOs possam ser gastas, mas de maneira pré-definida, é que vai permitir o compartilhamento da UTXO de maneira segura. E aí fazer com que você, ao ter uma virtual UTXO, você não esteja abrindo mão da sua soberania sobre aquele dinheiro, né, que é o eto certo do nosso ecossistema. Então a gente vai caminhar. Eu acredito que é inevitável, eu só acho que não é a solução para agora. Acho que é uma coisa que vai acontecer com o tempo, quando realmente for necessário. E aí, a partir daí, você vai ter a possibilidade das pessoas terem vamos dizer assim, uma entrada nesse mundo de transações, como se fala, instantâneas, sem que para isso ela esteja abrindo mão, vamos dizer, da soberania daquele dinheiro. Então, é o caminho. Perfeito. Você falou que você começou a rodar um nó há 4 anos atrás, mais ou menos. Época que surgiu o Node Runners do Diego Collin, etc. Eu lembro que uma coisa que costumava ser falado na época é que você conseguia
ganhar satoshis ao fazer esse tipo de serviço de prover liquidez para o ecossistema. Eu pensava na época que esse yield tendia a ser comprimido conforme players maiores e mais eficientes entrassem no ecossistema e fossem profissionalizando esse serviço. Eu não acompanhei se isso aconteceu ou não. O que eu acompanhei é que a Binance entrou no ecossistema, por exemplo. Hoje em dia, que eu saiba, é um dos maiores nós. Acho que outras corretoras também entraram no ecossistema, se tornaram um nós relevante. Mais da metade das corretoras já tem Lightning. E fora isso, eu vi um dado recente, você me corrige se eu estiver errado, mas que nos últimos 3 ou 4 anos, a quantidade de bitcoins parece mais ou menos semelhante, 4 mil e alguma coisa, quase 5 mil bitcoins. O que significa que aumentou a liquidez porque o bitcoin aumentou de valor, mas não foram alocados novos bitcoins. Como está essa história do yield que você tira provendo liquidez? E como você acha que isso vai continuar evoluindo no futuro? Eu acho que a vocação aí para nós roteadores é nós grandes. Né? Eu acho que assim... Tem uma economia de escala que achata a margem. Eu acho que sim, concordo com você com relação a isso. Acho que a gente ainda não chegou nisso. O meu nó, por exemplo, é um nó que consegue ser lucrativo, mas assim, é uma coisa assim, praticamente irrisória. Né? Se eu fizer meu último cálculo aqui, ele deve estar dando 0,5% ao ano em Bitcoin. Tá bom. É melhor que nada. É melhor que nada. Mas você faz por hobby, não por... E aí, isso eu vi acontecer. Eu nunca entrei com a cabeça de ganhar dinheiro roteando. Eu sempre entrei com a cabeça de aprender. Assim, eu queria entender a Lightning profundamente. Então eu não tive essa desilusão. Tem um cashback por aprendizado, é ótimo. Agora, eu vi vários Node Runners super bons saírem por causa disso. Pô, não consigo ganhar dinheiro aqui. Né? O Node Runners, assim, que nem nós, assim, pessoas... não estou falando de empresas com uma alocação pesada, etc. Então, eu acho que não é para isso. Eu acho que não é por aí. Acho que se você está... Acho que é mais... Ou é para aprender, ou é para você ter uma parte do que você tem em Bitcoin disponível para você gastar em transações instantâneas sem passar pela mão de ninguém, sem depender de ninguém, totalmente na sua mão, né? Aí tudo bem também, mas daí você não precisa ser um nó roteador para isso, você precisa ser só um nó, né? Perfeito. Um nó roteador, eu acho que realmente você tem razão, é um negócio, e é um negócio de capital intensivo. Certo. Quais são os principais enganos que existem em relação à Lightning Network que você vê o pessoal comentando por aí? Eu acho que o primeiro é aquele que as pessoas acham que a Lightning foi feita para dar escalabilidade infinita ao Bitcoin, portanto ela falhou. Que ela não dá. Ela nunca foi feita para ser... O Bitcoin não solucionou todos os problemas do mundo, por isso ele falhou. Conhece essa crítica. Então, essa crítica tem para Lightning também e dentro do próprio ecossistema do Bitcoin. Tem alguns Bitcoiners que acham que a Lightning falhou porque ela não dá a escalabilidade necessária. Mas ela nunca foi feita para dar a escalabilidade no nível centenas de milhões ou bilhões de pessoas. Ela não foi feita para isso. Quem olhou como a Lightning foi construída e fez umas continhas sobre transações, quantidade de transações possíveis num bloco, no dia, no ano, etc., sabia que isso nunca ia acontecer. A Lightning era parte dessa escalabilidade. Então, acho que essa é a primeira. E a outra é a gente vê as pessoas usarem e aí acho que saindo um pouco tanto do nosso ecossistema, mas falando no geral, as pessoas usarem a Lightning de maneira a não terem custódia dos seus fundos e acharem que está tudo bem, né? E acharem que foi para isso que ela foi construída. Esse também não é. Tá? Eu confesso que eu me enquadro um pouco nesse segundo exemplo que você falou, mas assim, o que eu penso? Eu não quero aprender a rodar um nó de Lightning, porque infelizmente eu tenho pouco tempo que eu já dedico a muitas outras coisas. Então o dinheiro que eu deixo na Lightning, assim,
é aquele dinheiro que estaria no bolso ou na É a carteira, carteira. sabe? Não é o dinheiro, eu não vou deixar 5% do meu patrimônio parado num nó que não é meu. Aham. E eu sempre penso que eu não quero abrir mão de 90, 95% da minha custódia. Para mim, o que se torna perigoso é se a pessoa realmente está encarteirando satoshis num nó que não é dele da Lightning, acreditando que ele está soberano e tendo a própria custódia. Esse é o problema que eu tô falando. É. Usar como você usa, eu também uso, tá? Eu tenho, o meu nó é o nó roteador, eu não costumo misturar, né? Então o meu gasto diário ali, eu tenho uma wallet of Satoshi, eu tenho a BIPA que eu uso também. Aí para testar eu acabo tendo outras, né? Tem uma Breeze, eu tenho uma Fênix, eu deixo o dinheirinho de pinga lá, que uma serve para testar e serve para fazer pagamentos instantâneos. O meu nó roteador eu uso só para esse meu experimento aí e entender como é que a Lightning está se comportando. E acho que tem trazer uma coisa, assim, meio que um parênteses aqui. Uma coisa curiosa acontece, que você vê como o pagamento instantâneo tem valor. Super frequentemente você vê uma transação dentro da Lightning pagando mais do que ela pagaria para estar sendo feita na camada base. Olha só. É super frequente. E aí são transações maiores que querem maior liquidez. Porque na Lightning é proporcional, né? Então, assim, percentual, né? Você tem dois tipos de tarifas, né? Uma normalmente muito baixa, que é a tarifa base, uma tarifa mínima para passar pelo seu nó, você pode botar 0 ou você pode deixar algum valor lá, mas a percentual é que quando passa uma transação grande, ela acaba sendo mais cara do que a camada base. Por que aquela transação está passando por ali e não está ali na camada base, né? A instantaneidade tem o seu valor também. Então, que acho maravilha, eu não conhecia esse exemplo. Porque assim, querendo ou não, você pensa, pô, eu quero fazer uma transação grande. A rede tá, 5 satoshis por V-byte. Vou colocar 15, que eu sei que pelo menos em 10, 15 minutos, às vezes pode atrasar 20 minutos o próximo bloco, eu sei que ela tende a estar lá. O pessoal não aguenta isso, faz questão de fazer via Lightning algumas transações, pagando a mais pela eficiência do pagamento instantâneo. Eu não sei exatamente qual é o caso de uso, quem que é, mas você não é um vê... cafezinho, né? Isso... Não é. Eu vejo, porque você consegue ver os nós, né, que estão participando daquela transação ali. Eu creio que seja muito saque e depósito em corretora. Perfeito. Quando eu vou sacar valores maiores na BIPA, eu faço isso, porque a BIPA tem a transação grátis, né? Você pode sacar exatamente, grátis. Aí Quando top. são valores maiores, eu pago. Eu quero que chegue no próximo bloco no meu endereço. É muito nervoso deixar aquilo voando. Daqui a 6 horas eu olho para ver se começou a... Não, eu quero agora. Esses vieses acho que são comuns ao ser humano, né? Eu falei aqui há um tempo atrás sobre essa questão que o número de bitcoins que a gente consegue ver na Lightning de volume está mais ou menos equivalente nos últimos 3, 4 anos. Eu diria até que está um pouco menor. Um pouco menor. Algumas pessoas diriam que isso significa que a Lightning está enfrentando um desafio para ganhar tração e que ela está com pouca demanda. Você concorda com essa afirmação? Não, eu acho que aí é um pouco vamos dizer, do que você esperava da Lightning, né? Tem a ver com a expectativa que você tinha da Lightning. E essa expectativa na cabeça de muitas pessoas era errada. Achava que a Lightning ia ser a rede de micropagamentos instantâneos do Bitcoin, né? E não é tanto por aí, né? Eu acho que a Lightning vai fazer parte disso, mas ainda tem peças aí para isso acontecer. Eu acho que faz parte da maturação. O que a gente vê é que tem um pouco menos de capital em Bitcoin alocado, mas em dólar é muito maior, né? Óbvio, né? Então, assim, a liquidez da Lightning, na verdade, aumentou. Mas a gente vê também que tem menos nós e menos canais, mas o volume de transação em dólar é maior. Isso é um adendo. Isso é tudo pela parte que é pública da Lightning. A Lightning tem uma parte que é privada e ninguém consegue ver os dados também. Tem isso, né? Tem, porque se você abre um canal privado, aquilo não... Até esqueci de falar da minha definição da Lightning, né? Ela traz também mais privacidade, né? Essa é uma demonstração de como ela traz mais privacidade. Você não consegue saber todos os pagamentos que estão rolando lá.
Principalmente se você tem canal privado. Canal privado você não sabe nem o tamanho daquele canal. Ou Você seja, só vai saber na hora que ele foi fechado. tá, isso significa dizer que, hipoteticamente, podia ter outros 4.000 bitcoins que a gente não sabe, ou por eles precisarem ser abertos e fechados, a gente ficaria sabendo? Você não, daria para não saber, mas acho pouco provável. Você só saberia na hora que fecha. E canais podem ficar abertos por anos ou precisa ser fechado em semanas e meses? Talvez com um pouco mais de heurística, etc., você consiga ter uma ideia melhor de quantos canais privados existem, porque a transação que abre o canal privado ela está pública on-chain e ela tem uma característica, vamos dizer, que pode te levar a concluir que aquilo é uma abertura de canal. Tá? Então, meio que dá para saber, por isso que eu acho que é pouco provável que tenha. Com o Taproot, e esse é um caso de uso, o LND tem abertura de canal Taproot, né? Que a gente chama de Simple Channel, se não me engano é esse o nome, e é só para canal privado. Aí fica completamente escondido, porque uma transação Taproot você não consegue saber a diferença de uma transação que foi multisig 2 de 2, que é o caso de abertura de canal, ou uma transação pagamento por uma chave pública. Não tem como saber, ela não deixa pegada nenhuma. Aí estaria escondido mesmo. Mas é uma coisa muito recente no LND e não acredito que tenha um volume significativo de dinheiro em canal privado, Taproot, assim, não. Perfeito. Eu acho que da Lightning eu perguntei praticamente tudo que eu pensei que me veio à mente. Tem alguma outra coisa sobre a Lightning em específico que a gente acabou não falando e que você acha que é interessante aproveitar a oportunidade para jogar luz? Eu acho que a gente passou por tudo, assim, acho que eu tentei deixar claro que eu acho que a Lightning, ela é, sei lá, se a gente fosse tentar fazer um paralelo, uma câmara de compensação, né, instantânea, e a gente vai ter uma série de outras coisas penduradas nessa câmara de compensação, entendeu? Então, quando você chegou a mencionar o Cashu, a FedMint, os Covenants, ARC, né, que primeiras implementações de Covenants, vai estar tudo... Quem liga isso tudo para que essas coisas sejam interoperáveis é a Lightning. Ou seja, vai ter a camada base, que é o Bitcoin, tem a Lightning, que é a segunda camada, e várias dessas soluções estão ligadas à Lightning e não ao Bitcoin camada base em si. Exato. É isso? É. Ou seja, o Bitcoin é a rede Swift. Na verdade, não é bem isso. Até por isso que eles chamam dessas soluções de segunda camada também, né? Fica uma coisa meio... Porque, no fundo, quando você está abrindo uma Virtual UTXO lá na ARC, por exemplo, você está transacionando na camada base, não na Lightning. Mas quando você tem uma ARC aqui e uma ARC aqui, como é que esses caras vão trocar instantaneamente pagamentos? É pela Lightning. Entendi. Entendeu? Então ela se conecta nas duas camadas. Exato. Perfeito. Então, assim, essas soluções estão conectadas na camada base, mas elas, para operarem instantaneamente, elas vão estar conectadas pela Lightning. Entendi. Então elas se ancoram na camada base, mas no dia a dia, na hora a hora, no uso corriqueiro, elas estão trocando informações pela Lightning. Maravilha, entendi. Tá, então assunto Lightning de lado. E qual foi o momento mais desafiador que você enfrentou nessa sua jornada toda no Bitcoin? Seja como desenvolvedor, seja gerindo um fundo familiar, seja estudando on-chain, sei lá, o PIS Bitcoiner. O que foi a coisa mais desafiadora que você viveu nesse momento inteiro? Acho que olhando para trás, assim, foi encontrar realmente o meu lugar nisso aí, entendeu? Porque você viu que eu tateei vários lugares. Quando eu fiz essa história do fundo, eu tirei até certificação da Ambima. Sou certificado para ser gestor de fundos. Você tem 2 certificações, eu vi no LinkedIn. Eu poderia ser gestor de fundo. E a minha ideia era realmente fazer alguma coisa séria nesse sentido. Depois é que eu descobri que isso não era a minha pegada de verdade. Deu um puta trampo tirar esses negócios. Estudei pra cacete. Mas esse tipo de estudo sempre é bom, né? Então não é um problema. Tecnicamente desafiador foi o programa que eu fiz da Chain Code com
o canal 21 dentro da Chain Code, naquele programa, porque ali eu ainda estava trabalhando. A maioria das pessoas que participam se dedicam integralmente ali, né? E eu não podia fazer isso. E ali eu ainda tinha vamos dizer, um gap aí, porque eu estava voltando a ser técnico, então um monte de coisas eu não conhecia. Aquilo foi... durante aquele programa, em algumas noites ali, eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir concluir. Acho que foi isso. Boa. E ao longo dessa trajetória inteira, como você acha que a sua visão sobre o Bitcoin evoluiu? Ah, cara, tem alguns saltos aí, né? Acho que o primeiro salto é quando você descobre que o Bitcoin é diferente. Ele está aqui para resolver um problema diferente de qualquer outra tentativa. E depois o outro salto é quando você vê, assim, aí quando você resolve entrar para a área mais técnica, você vê como é que aquilo se torna viável, né? Aquilo é fascinante, cara, como as coisas... Porque não é só tecnologia, né? Tem teoria de jogos, cara, é muito interessante como aquilo está dentro do código, entendeu? É muito legal de ver isso. Sim, não, o Bitcoin, assim, você tem vários momentos de epifanias diferentes ao longo da sua trajetória, né? E, bom, eu perguntei sobre a Lightning em específico antes. E sobre o restante que a gente conversou, seja sobre a 21, sobre grants, sobre ser desenvolvedor open source, sobre a sua trajetória. Tem alguma coisa que a gente deixou de fora que você acha que seria interessante falar também? Não, acho que... bom, você já teve um episódio da 21 com o Lucas, não teve? Teve. Então, ali acho que tá coberto bem, a gente deu só só um reforço, né, no papel que a 21 tem no ecossistema brasileiro e como isso tá jogando luz, né? Assim, a gente vê direto o pessoal lá fora começando a enxergar o Brasil, né, como um polo de desenvolvimento dessa tecnologia. Isso é sensacional, acho que vale a pena frisar o trabalho. Pô, maravilha. Daí eu costumo encerrar o podcast pedindo sugestões de leitura. Uma relacionada a Bitcoin, um meio técnico, e uma relacionada a algo que você não considere trabalho. Então, não vale Bitcoin e não vale o meio técnico. Caramba. Cara, eu adoro ler, né? Mas faz tempo que eu não leio livro. Pô, o tempo é escasso, né, cara? E a gente... é tanta coisa para aprender nesse ecossistema que eu acabo que eu leio... todo o tempo que eu tenho para ler, eu leio coisas absolutamente técnicas hoje em dia. Uma hora eu acho que eu vou voltar para um ponto de equilíbrio melhor aí. Mas, assim, eu acho que um livro que é essencial para quem está começando, não na área técnica, mas também para quem está começando no Bitcoin, é o Internet of Money, o que eu citei no começo lá. Acho que aquele livro... porque ele é um livro simples, né? Ele é um livro pequeno, você lê rápido e aquilo vai mudar a forma como você vê, apesar de ser coisas assim antigas, acho que são coisas, sei lá, de 4, 5 anos atrás, eu acho que até mais talvez. Aquele livro acho que é essencial. E obviamente, Mastering Bitcoin, Mastering Lightning, para quem quer entrar a fundo, é o início da jornada, é essencial. Não dá para não passar por eles. Tá? E um livro que eu li, nem dá para dizer que não tem a ver, né? Mas ele, em teoria, não tem a ver, porque ele foi escrito muito antes dos caras pensarem no Bitcoin, eu tenho certeza que alguém já citou esse livro aqui, mas A Revolta de Atlas. É um livro que, cara, eu li aquilo lá, outras explosões assim que acontecem no cérebro, né? Uma coisa incrível que a mulher escreveu há muito tempo atrás, né? Eu sou apaixonado por esse livro. Eu também, eu quero ler ele de novo. Eu tenho ele lá na cabeceira, eu falei, eu vou ler ele de novo. Vai demorar um mês de novo. Eu lembro que quando eu tava lendo A Revolta de Atlas, eu tava na página 300, eu já tava triste que ele tava acabando, sendo que ele tem 1.300 páginas. Assim, não, é um troço, maravilhoso. Nossa. O discurso do dinheiro, especificamente do Francisco d'Anconia, é um espetáculo. É um espetáculo. Aquele ali eu li mais de uma vez. Sim, não. Aquilo pra mim é o ponto alto do livro, assim, sabe? Tem o discurso do John Galt que
já é extenso demais. A véia gostava. Eu acho que ele se perde em alguns momentos ali, né? Você fala, puta, não precisava. Então... Mas o discurso do dinheiro, pra mim, assim, é nota 10, assim, como... Aquele livro realmente foi um boom. Sim. Boom. Cara, muito obrigado pelo papo de hoje. É bom te conhecer mais, assim, da sua trajetória. Eu conhecia um pouco por cima, sabia do BlackBerry, mas não sabia todo o restante. E legal demais que você tá como um boss, né? Bitcoin Open Source Development pela 21. Acho que, sei lá, o trabalho que o Lucas faz, eu sempre faço questão de falar que é incrível. E é muito legal ver que tá dando frutos e você é um desses frutos. Então também parabéns e continua nessa que Obrigado. O ecossistema inteiro agradece. Obrigado. Tamo junto.